Olá, tudo bom, alunos? Mais uma vez, nós estamos aqui, aula de ensino religioso, sou o professor Deiles. Vamos para mais uma aula falando sobre, hoje, meditação, crenças religiosas e filosofia de vida. Nossa quarta aula aí, vida e morte, ok? Todos preparados? Então vamos lá à nossa aula. Bom, o que é que nós queremos ver com esta aula hoje? Identificar o sentido de viver e de morrer em diferentes tradições religiosas através de estudos de mitos fundantes. O que seria isso? Mitos fundantes, eu coloquei para vocês entenderem. É um mito etiológico que explica a origem de um rito ou de uma cidade, um grupo, uma crença, uma filosofia, uma disciplina, uma ideia ou uma nação. Então nós vamos estar hoje olhando na ótica de várias religiões o conceito de que cada uma tem a respeito da questão da vida e da morte. Bom, o desenvolvimento das ciências, das religiões e da psicologia, bem como as suas inter-relações, tornou-se possível a elaboração de conceitos e análises desvinculadas das tradições religiosas específicas e de uma linguagem comum responsáveis por tensas competições entre vários grupos religiosos. Esses novos conceitos estão permitindo uma discussão mais ampla do debate através do diálogo aberto a todos os segmentos, sejam eles religiosos ou não. Então, a arqueologia, a paleontologia, a antropologia, além de outros estudiosos do assunto, confirmam a presença da religião nos inícios mais remotos da vida inteligente e tentam compreender o comportamento humano a partir de vestígios da cultura pré-histórica. Tais descobertas levaram os estudiosos a associarem-na com a explosão cultural da passagem do Paleolítico Médio para o Superior. Testemunham aspectos religiosos como expressão central da vida social que se apresentava nas atividades cotidianas do povo, como na caça, na pesca, na colheita e em situações de extrema dificuldade, como na morte. Então, nós observamos, como nós já falamos nas aulas anteriores, que a religião, a religiosidade, a questão do transcendente, ele está presente desde o início da formação da sociedade, da humanidade. Então, você não tem a sociedade descentralizada da religião, ela sempre teve no contexto. Então, nós só estamos aqui reforçando mais uma vez que os estudos indicam que desde o início dos primórdios lá, nós temos a questão da religião. E como é que nós entendemos isso no sentido de vida e morte? Então, a religião assinala a atitude particular de uma consciência transformada pela experiência do luminoso. Desenvolveu-se não só o espírito religioso, mas também o próprio homo religiosus, dotado de todos os valores que regem a vida. O homem primitivo, em sua estrutura psicológica, apresenta uma fé viva na natureza e suas relações com o mundo. Na história evolutiva humana, se observam demonstrações de crenças evidenciadas através de livros sagrados, que são um excelente patrimônio que historiadores e outros especialistas contemporâneos tentam analisar e compreender. O discurso do ser humano religioso é simbólico, é traduzido da própria experiência e coerente desde o Paleolítico até os nossos dias, ou seja, lá de trás, desde o início, como experiências espiritual da humanidade. Então a gente observa que a questão da religião é uma questão de experiências espiritual de cada um. Bom, aqui nós temos uma imagem de um artefato aí, de um sarcófago. Então aí, olha, ele bota: o enterro dos mortos, particularmente com o espólio, pode ser uma das primeiras formas detectáveis da prática religiosa. Significa como uma preocupação com os mortos que transcende a vida diária. Então, sempre o cuidado com os mortos sempre teve. A religião ela sempre tratou isso com muito detalhes. E a gente vai entender, então, um pouco mais isso, justamente
olhando o ponto de vista de várias religiões. Então, para as diversas religiões, o que é a morte sob o ponto de vista de diferentes crenças? Como que cada religião, cada crença, cada filosofia de vida, como que eles entendem a morte? Eu fiz aqui alguns slides e eu tenho alguns personagens que falaram a respeito da visão da sua religião, como eles entendem esse quesito. Dom Leonardo Steiner, bispo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB da Igreja Católica, ele vai falar o seguinte: a morte para os católicos significa caminhar ao encontro da eternidade. Para quem pratica a religião, a vida não é tirada, mas transformada. É uma perspectiva extraordinária, mas meditamos um pouco sobre isso. Os grandes homens e mulheres de fé contemplaram muito essa realidade e por isso ansiavam pela eternidade. Eles caminhavam ao encontro da morte de maneira tranquila e serena, comenta Dom Leonardo, padre há 40 anos. Ele diz, olha, após a morte, o homem não é mais submetido ao tempo e espaço. Dentro desse mistério, o céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados. Se o inferno significasse o céu é a participação plena de Deus, enquanto o inferno é o distanciamento. É como se o inferno significasse não participar mais do amor de Deus. Até gostaríamos de ser amado, mas agora não há mais essa possibilidade. Então, dentro dessa visão do catolicismo, a questão de céu e inferno não é mais lugar geográfico, mas um estado. Então, a chegada da morte para um ente querido é difícil e a separação nem sempre é tranquila. Mas o padre lembra que é necessário acolher a finitude da vida. Ao meditar sobre a morte, a nossa experiência, a nossa existência ganha um outro sentido. Nos ajuda a perceber que a grandeza não está nas nossas mãos. Tudo se esvai, mas de repente começamos a perceber que ali, na morte, há outra grandeza, finaliza ele. Então, esta é uma visão de um padre, de um bispo da CNBB a respeito da morte. Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Então, o que esse rapaz fala? Ele diz, olha, nós todos vivemos do plano espiritual e para o plano espiritual. Nós vivemos do plano e para o plano. Nós voltaremos. No Espiritismo, a morte não existe. Ela é apenas um passaporte para a verdadeira vida. Como espíritos imortais que somos, a grande surpresa que temos é que, ao atravessar esse frontal, nos deparamos com a própria vida, esclarece Geraldo. Você vê que é uma visão diferenciada. Uma das doutrinas espíritas fundamentais é a reencarnação, ou seja, a volta do espírito em um outro corpo físico, em um novo contexto, em uma nova família e até mesmo em outro país. Segundo os livros dos Espíritos de Allan Kardec, o materializador do Espiritismo, a reencarnação é uma necessidade para evoluir, para passar por provas e seguir em frente no caminho evolutivo. Se não fosse a reencarnação, não haveria justiça de Deus. Como justificar a desigualdade? Será que Deus privilegia um e prejudica o outro? A experiência que atravessamos são decorrentes das nossas necessidades espíritas para a evolução. Deus jamais colocaria cargas pesadas em ombros fracos, comenta Campetti. Então, é uma forma de ver a questão da morte por esta religião. Você vê que há sempre uma diferenciação de uma para outra. Vamos na terceira. Josimar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal. Então vamos lá. Para os cristãos evangélicos, a morte é um fenômeno natural e que acontece apenas uma vez. Ao morrer, o corpo é separado do espírito, o que é matéria vira pó, enquanto o espírito volta para Deus. Temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo físico
e do espírito. E o espírito não é meu, ele pertence a Deus, explica o pastor. Embora seja difícil se separar de um ente querido, o pastor esclarece que, para os evangélicos, a morte não significa perder, mas ganhar. Não é o fim para a gente. No céu não haverá mais dor ou lágrima. A gente não sente nada disso. Ao contrário, se encerrou nossa participação neste mundo de choro e decepção. No céu, enfatiza o pastor, os homens viverão de uma nova vida sem sofrimento. O dia de finados, para os evangélicos, não é uma data especial, né? Para eles, segundo o pastor, a vida tem que continuar, mesmo após perdas dolorosas. Deus sabe o melhor para todos nós. Ele criou a morte também, e temos que aceitá-la, finaliza a sua fala. Então, a gente observa que cada contexto vai observando a morte de formas diferentes. Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre isso, sobre a questão de decisões, e a gente reforça novamente que nós precisamos, dentro daquilo que nós acreditamos e que cremos, precisamos respeitar. Por isso que hoje eu estou trazendo para vocês a forma que várias religiões entendem como que funciona a morte. Nem sempre aquilo que você acredita, aquilo que você pratica ou professa, é o que o outro acredita. Por isso que precisamos respeitar. Precisamos entender que aquilo que eu falo não é lei para o outro. Então, aquilo que eu acredito é aquilo que fundamenta a minha fé, fundamenta a minha crença, fundamenta a minha forma de viver, mas nem sempre fundamenta a forma de viver do outro. Kelita Cohen, representante da Associação Cultural Israelita de Brasília, ela vai falar o seguinte: olha, parte do ciclo da vida é a morte. Parte do ciclo da vida, a morte é vista como naturalidade para o judaísmo. Nas palavras de Kelita, estudante de formação rabínica, não é que o judaísmo não se preocupa com a morte, ela não se ocupa com a morte. A preocupação, então, é com a vida, diz ela. Falamos que o que fizemos da vida vai ter reflexo depois da morte. Os que ficaram vão sofrer os impactos das minhas ações enquanto estive aqui. Este é o principal reflexo, comenta ela. E uma coisa interessante que eu vi nessa passagem dela, uma das peculiaridades da religião judaica é que o enterro é preparado pela própria comunidade. São voluntários que se preparam para cuidar dos preparativos, para que a família não tenha de lidar com isso no momento. Uma forma de aliviar a carga, diz ela. Bom, Sato, monge representante do Shin budismo no Brasil. Mais uma interpretação de como que eles observam a questão morte. Depois da morte, há um renascimento. A terra pura nos chama e os entes queridos que fizeram a passagem antes de nós nos conduzem para a nova vida. É assim que o monge Sato explica a morte sob o ponto de vista da sua religião. A terra pura é vista como um lugar bonito onde todo o bem que se quer fazer ao outro se realiza. No budismo, não se fala em alma, mas se fala em espírito. E ao morrer, é como se deixássemos esta terra impura e nos transferíssemos para uma terra pura. E lá podemos passar algum tempo nos preparando para ir mais adiante, para um local mais sublime ainda, ou retornar a essa vida, diz o monge. O budista não acredita em inferno ou purgatório. Em todas as ações, boas ou ruins, já são julgados ao longo da vida. Se a pessoa faz o mal, certamente pode parecer aos outros que o crime compensa, mas não. Ele sofre até em silêncio, até escondido, mas ele recebe o merecido por seus atos, mas nesta vida, explica Sato. Então, é uma visão de quem pratica o budismo. Tânia Kruszewski,
praticante do Mahayoga. Vamos lá. Longe de ser uma religião ou filosofia, o Mahayoga se denomina como um conjunto de técnicas e exercícios para o autoconhecimento. Nós brindamos a vida. Não somos esse corpo, essa carne, não somos esse corpo, essa carne que está aqui. Não acreditamos nisso. Temos algo maior que somos. Somos essa essência e essa força que age, afirma Tânia. Como virtude do Mahayoga, não acredita na morte do corpo espiritual, apenas do físico. E o céu e o inferno não passam de folclore, segundo Tânia. O corpo morre para quem se acredita o corpo. Todos vão passar por uma morte, mas aqueles que se sentirem que somos a essência, ou seja, a luz, força, voltam para o que é o ser. Todos voltam para essa origem. Então, a visão dela. Para ser essência, explica Tânia, é preciso se conhecer. Além das práticas de meditação e do canto sagrado, a yoga também propicia saúde para os que seja possível sentir essa força que age sobre os seres e que se reflete dentro do peito. Se você acredita em algo mais, em uma força divina, você vai ter segurança do que, ao passar pelo umbral, você vai sair do corpo físico e vai para o outro estágio. É uma nova fase de jogo. Ela compara. Ok. Vamos lá. Nosso último personagem é Wilton Barroso Filho, filósofo e professor da Universidade de Brasília. Então, para o filósofo professor da Universidade de Brasília, Wilton Barroso Filho, a morte pode ter diversos significados. A gente morre várias vezes na vida. Morre na infância quando vira adolescente e na adolescência quando vira adulto. Morre para uma fase da vida quando atingimos determinadas idade. E a gente também morre para um tipo de vida quando faz vestibular. É um ritual de passagem, em geral sem retorno. Então, ainda que haja tentativa de buscar significados abstratos para o professor, que é ateu, a morte em si é simplesmente a vida que acaba. Na visão materialista, a consciência emerge do funcionamento de células, órgãos e tecidos. Quando esse mecanismo cessa também a consciência. Pessoalmente, eu acho que eu não vou para lugar nenhum. Eu vou virar pó, aspiro ser cremado e ponto final. Ele acha que é dessa forma. Tal percepção, no entanto, não significa que não exista vida após a morte para os ateus. Eu não rezo para o meu pai e minha mãe, que já morreram. Mas eles vivem em mim. E o fato de eles viverem em mim, que nada mais é do que a memória que eu tenho deles, me faz alguém melhor, comenta o professor, que também fala da importância da vivência do luto. É um processo que permite a cada um de nós entronizar os nossos mortos. A gente se torna mais forte, mais humano, quando incorpora os nossos mortos. Bom, esses foram poucos relatos de algumas religiões, das que nós mais temos contato, falando sobre o que eles acreditam, o que a sua religião acredita, o que seria a morte. Eu quero deixar, finalizando esta aula hoje, essa mensagem. Verdade, a vida realmente é um sopro. Não avisa o seu fim, não nos prepara para o que ou quem vamos perder. Este é um dos motivos que precisamos amar e valorizar todos os dias. Aqueles que nos rodeiam em presença, em atitudes, em palavras, em amor. Nunca sabemos se o depois existirá. Então, quero finalizar essa aula trazendo para vocês essa reflexão naquilo que você acredita, naquilo que você professa. Ok, é o seu modo de ver, é o seu modo de interagir com a sociedade, olhando para o que você acredita. Porém, nós precisamos entender e respeitar
os outros que também têm o seu posicionamento. Então, fique essa reflexão para que você possa fazer em vida por aqueles que estão aqui presentes com você, porque depois que morrer, não tem mais o que nós fazermos. Existe aí as crenças, existe aí o modo de trabalhar com seus mortos, mas o importante, faça em vida, ok? Até a próxima aula, até mais.